Oi, Revalidando! Seja bem-vindo ao Estratégia que Revalida, um podcast voltado para você que, assim como eu, está nesse processo de revalidação de diplomas médicos aqui no Brasil. Eu sou Tamires Souza Areia, médica revalidanda e apresentadora desse podcast. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Joshua, eu sou coordenador pedagógico de estratégia médica, estou aqui ao lado da Tamires hoje para conversar mais sobre esse mundo Revalida, dar dica de estudo e tudo mais. E hoje a gente vai falar sobre como estudar sem o edital, não é isso, Tamires? Isso, Joshua, obrigada por estar aqui com a gente e a gente vai tocar nessa ferida aí do Revalidando, né? Exato. Então, assim, Tamires, muita gente fala que é muito ruim estudar sem edital. Assim, você chegou a estudar sem edital? Qual foi a tua experiência? O que que você acha disso? Então, fala aí. Sim, estudei bastante tempo sem edital, porque eu comecei a estudar em 2016, aí 2017 teve. Teve? Só que eu sabia que eu não podia fazer porque meu diploma não ia sair. Hum, Então eu estudei 2017, 2018, 2019, sem esperar mesmo, sem edital, sem nada, sem nem ainda mais saber. naquele gap, né, que foi bem difícil. Isso, eu falo período obscuro Período ali. obscuro. É, Mas as coisas não estão mais assim, não, tá, pessoal? graças a O Deus. INEP está prometendo 2 provas por ano. Isso, agora é lei, né? Desde dezembro de 2019 tem a lei que garante a realização do Revalida 2 vezes por ano. Então é difícil sim, só que depois que eu passei por isso, hoje eu vejo que estudar sem edital é uma vantagem, não é uma desvantagem. E qual a vantagem, assim, que você vê estudar sem edital? Fala pra mim. Você tem o mais poderoso de todas as ferramentas, que é o tempo a seu favor. Você tem um bom tempo para fazer um bom preparo, sabe, construir bastante a bagagem assim de conteúdo. Entendi, assim, e como é que a pessoa pode utilizar melhor esse tempo, assim? Onde é que você acha que pode ser o ponto de partida? Pô, vou começar a estudar sem edital, qual a primeira coisa que você recomendaria para o cara fazer, para ele entender melhor a prova, e, enfim, saber aonde gastar a força dele, né? Sim, como começar, né? Não tem outra resposta melhor do que conheça a sua prova. Pega as provas dos anos anteriores e conheça o padrão da prova do Revalida INEP, como os assuntos que é cobrado. Então, senta e a primeira coisa é, vamos fazer a prova. Muito bom. E assim, fazendo a prova, eu acho que o cara consegue entender que sim, é uma prova difícil, pelo amor de Deus, não vou dizer que não é uma prova difícil, mas também que não é um bicho de 7 cabeças, que não é algo totalmente diferente do que ele estudou lá na faculdade na Bolívia, na Argentina, no Paraguai, seja lá onde ele tenha feito, né? E aí, ele vendo a prova, ele consegue identificar melhor. Putz, caramba, isso aqui eu vi, né? Talvez eu não lembre, mas eu vi, eu sei isso aqui, eu tenho que estudar só, eu tenho que relembrar, memorizar, mas que ele vai ver que não é um bicho tão grande de 7 cabeças e você não pode deixar para ver a prova só lá faltando 30 dias. Você tem que ver hoje, tem que começar a estudar hoje para conhecer melhor aquilo que vai decidir a sua vida como médico ou não aqui no nosso país, não é isso? Com, c- com certeza. A gente tem que ver o problema logo para arranjar a solução. Exato. Então, você precisa passar por esse momento de fazer a prova e vai acontecer, sim, eu posso afirmar porque aconteceu comigo, você vai ver questões a falar, nossa, eu estudei isso. Eu não estou lembrando, mas eu sei que eu estudei. Então, você volta, fala, vou dar ênfase aqui, aqui, que eu vi que eu não estou tão preparado. E isso te direciona. Não, muito interessante essa sua visão, né? E algumas vezes também, por exemplo, você teve alguma deficiência na sua formação, todos nós tivemos, sei lá, posso dizer aqui que por exemplo, minha formação não foi tão boa, talvez em cirurgia torácica, não tinha tanto conhecimento. Mas será que cirurgia torácica cai na prova do Revalida INEP? Eu acho que não cai, talvez não caia tanto assim. Então, você às vezes fica com uns medos que não existem, não estão na prática lá, né? A prova é muito mais generalista. O que que você acha, assim? Sim, eu acho que a gente imagina muita coisa que não é real. A gente cria monstros e não é desse jeito. Lógico, pode ter uma questão ali de uma especialidade, de uma matéria bem específica, mas é uma, duas questões, não vai ser a prova inteira. A prova são 100 questões. Então, às vezes, a gente foca nesse mínimo e esquece que tem um monte de coisa aí que cai todo ano, né? Diarreia e desidratação na pediatria, Maus trauma, tratos, isso, trauma, tá ali todo, imunização, imunização. rastreamento do câncer de colo, rastreamento do câncer de mama. Se você pegar todas as outras provas anteriores, essas questões estão presentes. Em- E é isso que faz a pessoa passar na prova, né? É até pouco parecido com a prova de residência médica. O que faz você passar na prova são as questões fáceis e médias, não são essas ultra difíceis de especialidade.
Essa você vai errar mesmo e erra com sem dó no coração. A gente também erra, pessoal. Você não é para saber tudo, não. Exatamente. A gente foca nisso, meu Deus, eu preciso saber, eu preciso saber. E quando você vai ver, não é tão necessário. Ótimo, se você consegue gravar e saber tudo, muito bom para você. Só que não é só isso que determina a sua aprovação. Bem legal. Eu gosto muito daquele exemplo que você dá, que às vezes você tem uma cobrança interna muito grande, né? E vocês ficam querendo saber tudo nos mínimos detalhes. E aí, às vezes, acabam se perdendo no estudo e acabam não conseguindo focar em tantos temas que são necessários para a prova, né? Isso é um erro que nosso candidato não pode cometer, né? Exato. É como você falou, o aluno que ele vem de fora, ele já sente que ele é um pouco assim inferior, ele acha, na cabeça dele, medicina no Brasil não tem deficiência, sabe? E é O cheio de ensino. deficiência. Isso, mas as pessoas não estão acostumadas a falar isso, Uhum. né? Então, sim, gente, não existe uma faculdade perfeita, um curso perfeito, um aluno perfeito. Não Não existe. existe. Para de criar, reproduzir esse modelo na sua cabeça. Existem as pessoas focadas, direcionadas para realmente saber o básico, o arroz com feijão, sabe? E a gente não entende isso. E de verdade, é isso que faz diferença. Muito legal. E assim, desde a época de ciência e tal, já tem que começar a fazer questão, né, Tamires? Sim, questões é fundamental, porque ali você entende como a banca costuma cobrar, você entende as pegadinhas, né, os distratores. Você pega as questões do INEP, elas têm um enunciado muito grande. Nossa, é muito grande mesmo. E se você vai para a prova Eu vou logo para a última linha. isso, é o que eu costumo falar, vai para a pergunta, que aí você vai mais focado. Você volta para o texto procurando o que você precisa saber. Legal. E se você não tem essa manha, essa expertise, você vai perder muito tempo e energia, né? Desgaste mental. Então você precisa fazer questões, e não só fazer questões igual eu fazia, que era assim, sentei, vou fazer essa eu sei, essa que eu não sei eu vou chutar. Não, quando eu falo é realmente comentar. É você mostrar para você mesmo por que que aquela questão tá certa, aquela alternativa tá certa, por que que aquela alternativa tá errada. E sempre a gente fica em dúvida de duas alternativas, Sempre. né? E a banca faz isso de propósito, tá? Exatamente. Você fica ali, gente, é isso, é isso. E então, se você comentar as questões desse jeito, com certeza é outro tipo de estudo. E É, você recomendaria para os nossos alunos resolver apenas questões do Revalida, ou então resolver questões de mais provas? O que você acha? não. Um erro que muita gente comete é achar que só as questões do Revalida e INEP são suficientes. Elas são apenas a forma, o modelo que você tem que entender como funciona a prova, né? Mas, gente, prova de residência médica, outros concursos, tem uma coisa em comum, é de medicina. Então, os assuntos são os mesmos. E quanto mais você conhecer formas diferentes desse assunto ser cobrado, melhor para você. Sabe? Não tenha medo porque é uma banca da USP. Encara, faz o mais difícil que depois você vai olhar pro Revalida INEP e vai falar, não, tá fácil, eu fiz da USP, sabe? E é difícil para você, é difícil para a gente Sim, também, né, Tamires? É bom falar isso, assim, né? Então, a maioria dos alunos que vão fazer uma prova da USP, vão fazer uma prova da Unifesp, principalmente, tiram 60, 50, 66. É, então, fica tranquilo, é difícil para você, é difícil para a gente também. Então, não tem isso de sentir um pouco, não vai cair assim. Não, é difícil para todo mundo, fica tranquilo. sim. E outra coisa é você entender que você precisa passar, né? O Revalida você não tem concorrência. Isso é Exato. muito bom. Então a concorrência é você contra você e não se preocupe em querer tirar 90, acertar 90% da prova, sabe? Se preocupe em passar. Se eu fosse estudar para o Revalida, a primeira coisa que eu faria era dominar os temas que sempre caem. Isso, eu também. Quando. Depois eu iria para os outros temas, assim. Isso. Eu Ah, acho que ajudaria bastante o cara a dominar a prova, assim, se sentir mais seguro. com certeza. Mas uma coisa que você não pode fazer é deixar de fazer questão, cara. Se você deixar de fazer questão, você vai estar prejudicando a tua aprovação. E aí eu acho que uma das coisas mais difíceis para a pessoa que está estudando aí, sem edital, ô Tamires, é manter o foco, né? Qual sugestão você dá para a galera aí que quer começar a estudar sem edital, mas tem que manter o foco nessa caminhada? Gente, manter o foco é muito difícil. Quando tem edital, quando não tem edital, é difícil. E eu acho que. Eu acho não. A dica que eu dou é tenha uma rede de apoio muito boa. Monta um grupo de estudos, pessoas que têm o mesmo objetivo que você, né?
A gente sabe que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, né? Então, cerque-se de pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que tá vivendo o mesmo que você. Porque não é todo dia que a gente acorda, nossa, hoje eu vou sentar, vou estudar, hoje eu vou dar o melhor de mim. Tem dia que você fala, nossa, eu tô cansado, parece que eu não tô. Rendendo, né? Isso, Tá lá parece que eu atrás. tô esquecendo tudo. E aí você senta com seus amigos, o seu grupo de apoio, e vê que não é assim. É só um dia. Um dia você não tá bem, é normal, né? Ninguém vai estar bem o tempo todo. Então, primeira coisa, essa rede de apoio, monta um grupo de estudos e marca uma vez por semana para vocês debaterem um tema, para treinar discursiva, porque a gente fala muito das objetivas e esquece de discursiva também. Sabe, segue professor no Insta. Pô, os professores adoram, a grande maioria estão à disposição de você ir tirar uma dúvida e não tem dúvida besta, não tem dúvida boba. Toda dúvida é válida. Vai lá, conversa com ele que você vai entender melhor o que está acontecendo. Legal. Posso dar uma dica também? Com A certeza. dica é começar, cara. Eu acho que assim, não espere o momento perfeito para começar. E principalmente se você estiver saindo agora do exame do grado, se você estiver saindo da sua faculdade, estiver nesse processo de transição que você já é médico no país que você quer, e você tá, não, vou trabalhar um pouco, talvez, não sei, vou ver como é que as coisas vão acontecer. Não faça isso, cara. Seu foco é o Revalida? Comece a estudar no dia que você recebeu o diploma, ou no dia que você já sabe que vai prestar a prova. Então, assim, meu foco é o Revalida. Começa a estudar. Porque, de acordo com o tempo vai passando, mais distratores vão surgindo, mais sua cabeça vai querer criar mecanismo de defesa, ela vai querer falar assim, ah, não precisa fazer essa prova, a gente vai dar certo em outra coisa, vou fazer aquilo, vou fazer isso. Então, assim, não deixe os mecanismos de defesa na tua cabeça chegarem. Isso é muito comum, isso é habitual, isso vai acontecer, tá? É do ser humano, mas se você começar o quanto antes, mais chance de sucesso eu acho que você vai ter no final. E gostei muito da dica de juntar um grupo de pessoas, cria um grupo no Zap Zap, todo mundo manda questão lá, manda dúvida, é muito interessante. Com certeza. Eu ouso falar que quem vai estudar para o Revalida tem que começar no quinto ano, sabe? E Você nem residência médica, né? Isso, assim, você não tem que ver como um castigo. Não, é um plus, sabe? Porque você vai conseguir colocar em prática algumas coisas que você está estudando. Legal. Você vai fazer muitos links que na hora da prova vem, sabe? Não tem coisa melhor do que você falar, nossa, é uma questão de abdômen agudo inflamatório. Ah, eu me lembro, eu estava no hospital, eu vi. Então, quanto antes você começa, melhor para a sua formação acadêmica e para o seu preparo para o Revalida, porque muita gente não vê como complemento, né? Acha que também é diferente. Gente, é a mesma coisa. Muito legal. E você acha que escolher um curso preparatório faz diferença, assim, na preparação? Faz. A gente, infelizmente, acha que existe como uma receita de bolo, sabe? Faz isso, isso e isso que você passa. A única receita para passar é sentar e estudar. E estudar é uma coisa individual. Sim. Para mim, Tamires, pode ser ver uma aula, fazer um resumo, ou melhor ainda, comentar questões. Como eu já falei, antes eu só assistia a aula, fazia ali meus resumos, escrevia. Hoje eu vejo, meu Deus, meus fichários lá, falo, quanto tempo eu perdi escrevendo, que eu podia estar comentando questões e eu vejo que eu aprendi muito mais. Então você precisa entender qual o método de estudo funciona para você. E o que o curso influencia, né? O curso preparatório. Ele vai te dar ferramentas ali que ele tem e você vai se identificando, né? Com a linguagem do professor, com as ferramentas que o curso te A proporciona, atualização também, a né? É atualização, muito importante. sim, e um conteúdo que você não tenha dúvida que está correto. Legal, legal. Confiança, né? Isso, confiança. Você tem que sentir confiante naquele curso que você escolheu. Então, eu sempre falo, gente, faz o teste antes. Não, não sai. Porque as pessoas perguntam muito: qual é o melhor curso? O que que você acha? O melhor curso é o que você pode pagar e é aquele que você se sente produtivo, sabe? Que você fala, nossa, eu tô aprendendo, o curso é bom, é esse, sabe? Então testa, descobre qual é o melhor método para você e qual é o curso que te atende.
estratégia média, pessoal. Tem tudo isso aí. Exatamente. Valeu. E principalmente conteúdo. Você vê uma aula e você fica, caramba, eu sei, sabe? É Eu aquela aprendi, né? confiança. Isso, Beleza. Tamires, acho que nosso papo era esse hoje. isso. Obrigado. Quer dar tchau pro pessoal aí? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Joshua, obrigada por estar aqui com a gente. Valeu. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal. Obrigado.